Seja bem-vindo a mais um episódio do O Especialista Podcast. Hoje vamos receber mais uma convidada empresária que está há 9 anos no negócio, Bruna Grotti Ribeiro, ela que é dona da Mater Padaria Artesanal. Ela está aqui comigo hoje. Muito obrigado, Bruna, pelo sim, por ter aceito o nosso convite e seja bem-vinda. Mas é lógico que eu ia aceitar esse convite. Rodrigo, é muito bom estar aqui, fazendo parte de mais este projeto. Então vamos lá, pessoal. Eu vou apresentar aqui a Bruna, falar o currículo dela para vocês. Ela que é casada com o Marcos Laurani, é formada em comunicação social, com habilitação em jornalismo e meia faculdade de gastronomia. Pós-graduada em comunicação interna pela UEL. Ela vem representando, ou seja, ela é a gestora proprietária da Mater Padaria Artesanal. Tem 41 anos e 9 anos no negócio. Então ela vai falar sobre a Mater, vai falar um pouquinho da vida pessoal, como que é a rotina de empresária. Eu já começo perguntando, Bruna, quem é Bruna Grotti Ribeiro? Nasceu em Campo Mourão? Como tudo começou? Sim, eu nasci em Campo Mourão e quem é mouronense há mais tempo vai lembrar do Hospital Anchieta, bem no centro de Campo Mourão, foi lá que eu nasci. E a Bruna sempre foi uma menina inconformada, com aquele olhar de pensar, poxa, mas dá pra fazer diferente? Ah, mas por que tem isso em São Paulo, mas não tem em Campo Mourão ainda? Adolescência, né? Quem foi adolescente final da década de 90, a gente estava folhando revista Capricho e tinha lá roupas, acessórios, enfim. E eram coisas que demoravam para chegar aqui em Campo Mourão, né? Porque naquela época não era tão fácil o comércio assim, chegava, mas às vezes não capilarizava para toda a população. Então isso sempre me incomodou um pouco. Poxa, mas por que é tão longe? E minha família não viajava muito, assim, eu viajei pouquíssimo com eles. Então eu consumia sempre alguma coisa de fora quando tinha, mas com essa visão de pensar, poxa, podia ter aqui também. Que legal, Bruna. Vai ser uma entrevista muito interessante porque a Bruna tem uma história, né? Eu já tive o prazer, né, de acompanhar um pouco dela via BNI. A Bruna também faz parte do grupo BNI Campus e tem uma história muito linda, né, com o começo da Mater. Mas antes da gente entrar nessa situação, vi aqui que você é mãe do Pedro e da Elis. Eu gostaria de saber, Bruna, como que é conciliar a maternidade com a empresa? Como que é a sua rotina no dia a dia? Olha, eu tenho um enorme privilégio de construir uma empresa que é a minha cara e que permita que eu execute os outros papéis que me cabem também. Perfeito. Então, eu criei a Mater no momento que eu fui voltar para o mercado de trabalho, depois de trabalhar como jornalista, juntamos as escovas de dentes, voltei para Campo Mourão, fiquei um tempo fazia pós, ia para Maringá, sempre fazia pós em docência, em gastronomia, mesmo não tendo finalizado a faculdade ainda, mas já estava ali encaminhado. Aí apareceu o Pedro, beleza, então me afastei do mercado de trabalho, fiquei ali com 2 crianças, e que depois veio a Elis também. Aí chegou uma hora que eu senti falta de ser produtiva de alguma outra forma. Não se trata de, não, agora eu vou trabalhar. Você tem filho, você sabe muito bem que trabalho a gente tem 24 horas, né? Era ser produtiva de outra forma mesmo, porque eu abri mão desse momento profissional para ficar só com as crianças em casa. Olha que legal. É um momento de muita introspecção, de muito estudo. Se você não estiver bem alinhado com os neurônios ali, é a hora que dá um probleminha também. Eu gostava muito disso. Foi muito bom, foi muito importante isso. Eu aproveitei, cada vez que eu estava amamentando, e eram mamadas intermináveis, eu estava ali no celular estudando ingredientes brasileiros, técnicas culinárias. Então, eu sempre me mantive ativa dessa forma. Aí, na hora de voltar para o mercado de trabalho, eu comentei com o Marcos, olha, tem um concurso do INSS aberto aí, eu acho que eu vou prestar ele, só que é 8 horas diária, né? Diárias, e
em alguma cidade da região, não sei onde eu vou trabalhar. Ele, no final, no fundo, assim, ainda tava dando risada na minha cara, porque ele sabia que aquilo não era pra mim. Imagina a Bruna, funcionária pública, um perfil criativo e sem sossego, fazendo um trabalho muito formal, né? Muito dentro de normas, assim. Rotina E longe das crianças o dia todo. Não ia funcionar. Então, ele falou, por que que você não empreende? Então foi o Marcos que deu a ideia. O Marcos falou. Por que você não empreende? Foi exatamente essa a resposta. A pergunta um dia que eu fui buscar ele no trabalho. Falei, tá, mas o que é isso? Na minha cabeça, empreender, Rodrigo, é uma visão maravilhosa. Sabe aquela visão do tio Patinhas mergulhando na piscina de moedinhas? Aí ele sai, ele cospe moedinha. Gente, era aquilo. Nadar em dinheiro. Hoje em dia, depois de 9 anos, sinto muito dizer que não é bem isso. Mas, aí eu fui, beleza. Vamos empreender? Vamos empreender. Com o quê? Então eu resolvi fazer pra fora o que eu já fazia pra dentro de casa. Porque a alimentação em casa sempre foi minha área. Cada casal tem, né? Divide aí as funções. E cozinha é um lugar que eu sempre me senti muito bem. Então, beleza. Então eu comecei a fazer pra fora o que já fazia parte do nosso dia a dia. Só que, beleza, eu comecei fazendo cookie. Foi o primeiro produto de todos da Mater. Por quê? Cookie é um biscoito que você faz, bate rapidinho, coloca na assadeira. Porque era um olho no cookie e outro olho na Elis, que tava engatinhando do lado. Perfeito. Né? Que tava comendo a ração do gato. Exatamente. Tem 2 anos e 3 meses de diferença. Legal. E quando eu comecei, o Pedro já ia pro jardim de infância e a Elis ainda não. Então, tudo foi crescendo junto com eles também. Legal. Hoje em dia, eu saio, eu vou pra casa, levo eles, deixo na escola. A escola já é próximo da Mater, fico ali, saio, pego a Elis, porque eles saem em horário diferente também. Pego a Elis, vou pra casa, vou organizando o almoço, o Marcos sai, depois busca o Pedro, a gente almoça junto. Nossa. E à tarde é Uber de filho, né? Aquela coisa que a gente já conhece. Então, assim, eu tô aqui com você, mas daqui a pouco tenho que levar a Elis na ginástica. Na hora do almoço a gente vai alinhando todas as agendas. Marcos no lado, exatamente. É desse jeito que funciona. Mas, assim, Rodrigo, eu sou muito feliz dessa forma, fazendo desse jeito. É corrida corrida. Eu acho que qualquer ser humano hoje em dia tem uma vida corrida. Mas a gente consegue estar numa cidade com um porte um pouco menor, mas que oferece o que a gente precisa. Perfeito. E a gente consegue criar os nossos filhos com qualidade, ter o meu negócio com qualidade, que é importante também. O Marcos também tem o negócio dele. E tá funcionando desse jeito. É uma cidade também muito próspera, né? A gente percebe que Campo Mourão tá crescendo, né? E a Mater crescendo junto com Campo Mourão. É essa, oxe. Né? Isso é legal. Ô Bruna, já falando, aproveitando esse gancho, né, da Mater, eu gostaria que você comentasse, de fato, né? Você já falou que o Marcos que deu a ideia, né? Você empreender e que você iniciou algo que você já fazia em casa. Então esse aí foi o pontapé inicial. Então, quando que você definiu mesmo? Nossa, eu vou montar a minha empresa. Eu vou sair ali, vou me formalizar um CNPJ, vou começar a vender mais produtos. E o porquê, né, a panificação artesanal? Então. Foi assim, depois que ele deu essa ideia, na minha cabeça, tudo que eu ia fazer seria no tempo certo, poderia demorar um pouco mais, mas eu ia fazer o melhor possível com o que eu tinha. Sempre foi a ideia, Rodrigo. Então, assim, o primeiro produto realmente foi o cookie, por essa facilidade ali. Por ser rápido, né? E era um produto que já estava no nosso dia a dia. Eu sempre fazia cookie com frutas ali para as crianças, pra gente no nosso lanche. Mas beleza, agora eu vou fazer cookie para vender. O que eu vou fazer? Comprei um curso online, que era o mais acessível na hora, de confeitaria norte-americana. Então vamos pesquisar, tá, o que faz um cookie perfeito? Como é que é o ponto de assamento do cookie? Com o que eu tenho, o que eu posso fazer que vai ser incrível? Mobilizei todas as amigas que já tinham ido para os Estados Unidos em algum momento, ou já tinham morado lá, me conta aí, como é que era o cookie? Eu fiz aqui uma fornada. Come. Come, eu preciso da sua opinião. O famoso cobaia. Exatamente. E elas comeram muito cookie brown no começo, viu? Foi pra caramba. E foi muito bom. Tem pessoas que têm um pouco de dificuldade com as pessoas ao redor, por não dar muito incentivo, mas não, eu não tenho o que reclamar nessa parte, não. Tinha um pessoal muito bom comigo,
Tanto o Marcos ali, a família, como fora também. E daí, beleza, foi crescendo e eu já fazia o nosso pão em casa. Nosso pão do dia a dia era o pão 60% integral, que é o pão que eu vendo até hoje. Eu fazia na máquina de fazer pão, aquela Britânia clássica, assava no forno normal, porque eu batia uma quantidade de massa superior, deixava um pra fora, congelava 3. Era essa a nossa rotina semanal. Aí um dia eu tava esfriando os pães assim, falei, quer saber? Eu vou anunciar esses pães aqui. Por quê? Eu não tinha um ponto de venda. Eu não tinha dinheiro para investir em mais nada. Então, assim que eu estabeleci as receitas, primeiro ponto foi fazer o Facebook da empresa. Na época, eu vou ser bem sincera, eu não entendi Instagram. Eu sou a tiazona que demorou um pouquinho para entender como é que funcionava o Instagram. Mas, e naquela época também, as pessoas... Tinha uma discussão muito grande de empresas com perfil pessoal no Instagram. O pessoal não fazia um perfil corporativo. Devido ao engajamento. Exato. Daqui. E eu comecei com perfil corporativo. Eu entendia que, poxa, uma empresa tem que ser assim. E separar desde o começo. Eu fazia impulsionamento nas redes sociais, Rodrigo, com R$1 por dia. Era maravilhoso. Porque hoje em dia, quando eu vou fazer, é pelo menos R$5,67. O preço diário do meu segmento, pelo menos. Então, assim, foi pelas redes sociais e o pessoal acolheu. Porque o pão integral que eu fazia era um pão integral com uma fermentação mais longa, com outros ingredientes no meio, legumes, abóbora e tudo mais, castanhas, porque era o que a gente comia. Eu não fazia, vamos pensar no que o mercado quer. Não, eu pensava no que eu estava querendo comer mesmo, porque eu me enxergava como um potencial cliente. Que você tinha dentro de casa, Exatamente. Você queria passar para as pessoas. Exato, porque não existia daquela forma. Aquele produto daquele jeito não existia no mercado aqui em Campo Mourão. Perfeito. Passou um tempo, eu comentei com o Marcos de novo, que eu estava namorando um curso de fermentação natural em São Paulo, mas, poxa, São Paulo, distância. A Elis, eu amamentava a Elis ainda, a gente nunca tinha ficado longe, sei lá, mais que 4 horas. Ele falou, não, vai, eu dou conta. Nossa. Marcos não sabe, mas ele criou um monstro, né? Aí foi isso mesmo, foi uma semana, eu fiz o curso de fermentação natural e nos 2 últimos dias fiz curso de panetone também. E foi a primeira vez que eu tava longe dessa galera toda. Nossa. O Marcos se virou ali... Deu jeito. Minha sogra. Aí dá jeito. Não, super funcionou. E sinceramente, Rodrigo, eu via pessoas viajando, falava, tô aqui preocupada, se fulano tá bem em casa, isso aqui. Eu falei, não tô preocupada. Por quê? Daqui eu não vou conseguir fazer nada. Meus filhos eram pequenos, não conseguia nem falar com eles pelo celular, que não ia funcionar. Tô confiando que lá tem vários adultos responsáveis pra cuidar disso, e eu tô aqui pra estudar. Se eu não fizer isso aqui direito agora, no vestibular não vai ter valido a pena, né? E foi bem desse jeito. Foi muito legal. E este curso foi foi meu primeiro curso na área de panificação, porque, Bruna, você sempre fez pão? Não. Até, sei lá, os 20 anos, eu nunca tinha feito pão. Eu pedi de presente de aniversário, quando a gente namorava, pro Marcos, a maquininha de fazer pão, da Britânia. E eu fazia meu apartamento lá em Maringá. Porque antes os meus pães não prestavam. Nossa, ficava terrível, assim, era muito ruim. Aí quando veio a maquininha de fazer pão, gente, é muito gostoso você acordar em casa com cheiro de pão quentinho, aquela assa já também, né? Nem era aquele melhor pão do mundo, mas era pão quentinho, tava maravilhoso. Então, foi a partir desse curso que tudo aconteceu. E por que esse curso? Porque ali eu aprendi a fazer pão rústico, que é o quê? Pão italiano, uma baguete. Pão de fermentação natural não é novidade no mercado mouroense e brasileiro. Se você vai em cada esquina, tem um tiozinho, tem uma tiazinha vendendo pão de fermento de litro, pão de fermento de batatinha, é tudo a mesma coisa. A famosa receitinha da avó. Exato, pão de fermento de litro. Gente, funciona. Eu cresci comendo esse pão. Minha mãe faz um pão de fermento de litro, minha avó faz, que são maravilhosos. E assim, eu comi esse pão de fermentação natural e nunca tive problema estomacal. Queimação, indigesto. Nunca. As pessoas falavam de algum desconforto ao comer pão. A gente sabia o que a gente estava comendo, né? Exatamente. Perfeito. E eu desconhecia isso. Então pensei, poxa, eu quero passar essa técnica da fermentação natural adiante. Só que com um diferencial.
Porque eu também tinha muito claro que eu não vou fazer o que todo mundo faz. Gente, tem pão francês maravilhoso, muita esquina aí na cidade. Pra que eu vou fazer pão francês? Pra que eu vou ser mais uma padaria em Campo Mourão? Então esse curso foi pra isso. Beleza, vamos aprender a fazer pão italiano. E vamos fazer um pão italiano bacana. Legal. Do zero. Abriu o seu campo de visão, né? Abriu o campo. Novas oportunidades. Exatamente. E a partir daí foi muito pão ruim jogado fora. Porque até a gente ajustar a técnica, gente, eu achei esses dias a foto do meu primeiro pão de fermentação natural. Legal. Rodrigo! Parecia um Crocs bege, assim, um negócio esquisitão. É aquela coisa. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Ainda bem que melhorou, viu? Que legal. Ainda bem que melhorou. E deu muito certo depois. Lógico que no começo, né, Bruna? Tudo é um aprendizado, tem as dificuldades. Eu gostaria, né? Muitos empresários estão nos assistindo, né? Cada um tem uma história. Coloca para mim uma ou duas, assim, as principais dificuldades que você enfrentou nesse processo até você formalizar a Mater, né? Então. Você tinha perguntado do trajeto, né? Então eu fiquei 2 anos em casa, trabalhando sob encomenda. Sim. Depois passei 3 anos na feira criativa, feira de domingo, né? Ao redor da praça da catedral ali. Eu acordava às 3 da manhã para assar os pães que seriam vendidos na feira e ficava lá até a 1 da tarde. Eu tinha a opção de assar os pães no dia anterior, mas não iria entregar qualidade. Perfeito. Fazendo dessa forma. Acordava 3 da manhã. 3 da manhã. Às vezes ia dormir às 11. Então era uma coisa meio puxada. Nossa, chegava no domingo à tarde eu tava só o pó, assim. Mas era muito satisfatório você entregar a qualidade para as pessoas. Dificuldade, enquanto eu tava em casa ainda, nesses primeiros 2 anos, eu visitei 2 lugares com uma listinha do que eu fazia, com os preços, que eram lugares que tinha a ver mais ou menos assim o produto. Eu falei, olha, eu posso fornecer para você estes pães, levei alguns pães para o pessoal experimentar. Eu trabalho assim, 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 eu acho que vai ser bacana. Se você quiser fazer uma parceria, eu posso deixar os pães para vender. Então eu estava atrás de um ponto de venda, porque a rede social funcionava, mas eu precisava expandir de alguma forma. Aí né? tinha a feira também aos domingos, né? A feira ainda não estava, estava só tava. nesse período em Perfeito. casa. Um desses pontos de venda nem me respondeu. O outro eu cheguei a levar lá. Mas eu acho que eu levei vários meses. De todos esses meses, eu acho que a gente vendeu um pão. Nossa. Então, assim, poderia ter parado aí, né? Não deu certo o ponto de venda, enfim. Na época doeu um pouquinho, mas a hora que eu vi que não funcionava, eu pensei, ok, então eu tenho que vender o meu pão. Eu acho que isso ficou mais claro para mim e por isso que estar na feira era muito importante. Porque na feira, eu que tinha sovado aquela massa. Eu estava vendendo para a pessoa. E a gente estava trazendo um produto que até então não era comum aqui. Na primeira feira... Não era fácil de encontrar. Não era fácil. Eventualmente, se achava nos outros lugares, as pessoas nem tinham cultura de comer aquele pão. Uma massa mais azeda, uma crosta mais... crocante. Muita gente falava, mas esse pão não é duro. Essa crosta aqui tá dura. Como é que esse pão não é duro? Era normal. É pão de hoje. É pão de hoje, né? Então, esse estranhamento e o preço. Porque é um pão que... Pão de fermentação natural leva 36 horas. Entre alimentar o fermento e tirar o fermento do forno. São 36 horas para fazer um pão. Eu não posso cobrar o mesmo preço de um pão de fermentação rápida que está pronto em 3 horas. Não tem como. Meus custos envolvidos são muito diferentes. Na conta não fecha. Então eu preciso cobrar um pouco mais. Por esse motivo, a minha precificação desde o começo sempre recebeu uma atenção especial. Fiz sempre muitas consultorias para ajustar isso daí. Legal. E então foi esse grande entrave. Poxa, PDV não deu certo. Meu produto precisa ser muito explicado para as pessoas. Como que eu vou fazer isso? Então, essas foram as principais dificuldades do início. Que legal. E que ano que foi a primeira feira que você foi, Bruna? Você recorda? Hoje é 2025. 2025. Eu lembro quando eu cheguei em Camarão em 2017. Sim. Né, não ali de imediato, né, que eu fui me acostumando com a cidade. Eu cheguei a frequentar
a feira, mas eu não sei dizer que quando que iniciou esse projeto, né? Sim. Eu lembro que foi dia 25 de março de 7 anos atrás. Quanto que dá 25 menos 7? Legal. Eu não consigo fazer essa conta. 2018. Aí, você vê. Então foi isso daí. Foi bem quando eu cheguei, deu um tempinho, que bacana. Exatamente. E marcou que foi dia 25 de março, porque é dia do meu aniversário. Então eu já aproveitei até para fazer um marketzinho aí na época. Quando as pessoas compravam, eu já dava um cookie de brinde, porque era o meu aniversário. Então a gente estava comemorando. E era bem frequentado, né? Foi um projeto que a gente construiu junto. Na primeira feira tinha muito pouca gente, mas foi aquela coisa um pouco mais política até, né? Porque era um projeto do município, e as pessoas paravam do lado da banca, Rodrigo, era muito legal. Falavam, olha fulano, aquele pão que a gente viu na nossa viagem pra Itália. Olha, aquele pão que a gente viu em Portugal. E ficava assim, esse aqui, quer levar? Que bacana! E a feira foi um projeto, eu gostava muito de participar da feira, era cansativo. Muitos comércios iniciaram ali também. Exatamente, e era um momento que você vendia pra pessoa enquanto ela estava passeando. Então, o humor das pessoas estava diferente. Hoje em dia, na padaria, é maravilhoso vender para todo mundo que vai lá. Só que as pessoas estão sempre correndo. Sempre aquela correria Exatamente. do dia. Quando que você passa na padaria? Quando você tá indo para casa. Tem que passar, levar meu filho na escola. Não, vou dar uma paradinha aqui. Tá sempre paradinho. Filho dentro do carro, sai correndo, paga, volta. Então tem que ser sempre muito rápido, né? Que legal, Bruna. Que bom conhecer um pouquinho da sua história, né? E falando mais de Mater, né? Ficou claro o teu início, né? Quando você começou, um pouquinho das dificuldades. E eu gostaria que você desse um enfoque maior para nós, né? Sobre a especialidade. Ali você tem uma vitrine linda, né? Toda vez que eu chego lá, a gente se encanta, uma gama de produto. Eu gostaria que você falasse para nós sobre o croissant, esse pão de fermentação natural. Vamos falar ali do rústico, quais são as opções que você tem hoje, baguetes, né? E falando também dessa precificação. Hoje é um valor diferente porque é um produto diferente, né? Sim, exatamente. A nossa capacidade produtiva não é a mesma de uma padaria com processos tradicionais. A gente produz muito menos pão. Então, é simplesmente fazer uma conta, né? Somar todos os custos e dividir por aquilo que a gente tem no dia. Então, assim, a Mater é especialista em pães de fermentação natural, croissants maravilhosos e um cardápio infinito. É sempre essa a descrição que eu uso. Por quê? Pão de fermentação natural, porque o nosso grande diferencial foi o que fez a nossa identidade aqui em Campo Mourão e na região. Felizmente, tem muitas pessoas de fora que vêm consumir também. Então, o fermento natural é aquele fermento feito de água, farinha, que você deixa lá 6 a 8 horas, ele borbulha, vira aquele pequeno monstrinho. Aí você adiciona aquilo na massa, ele vai se alimentar do amido da massa, vai gerar gás, vai fazer o pão crescer e vai para o forno. Esse é um processo bem longo. Esse processo, por ser longo, já vai pré-digerindo o glúten que está ali, e depois, quando a gente consome um pão, é um pão muito mais leve. Então, é nisso que a Mater é especialista. Em fazer este tipo de pão. É fácil? Não. Dá trabalho? Dá, muito. Mas a gente se propôs a ajustar isso aqui. A gente teve recentemente uma mudança de temperatura, né? A gente vive um calor intenso, passou para o frio. Já fui para a produção falar com o meu padeiro. Ele falou, e aí, vamos ajustar a câmara? Porque a massa fica de um dia para o outro fermentando na câmara, depois a câmara esquenta e a gente já põe no forno. Vamos ter que começar a fermentar no calor mais cedo, para de repente chegar no tempo certo. Porque o cliente que está ali na minha loja, ele quer o pão pronto naquele horário. Ele chega a ver aquela vitrine linda, exato, mas não conhece o processo. E daí a gente tem que ter o pão disponível, mas não pode perder o processo. Vou tacar mais fermento aqui então. Não é assim que funciona. Então é isso que a Mater entende de fazer bem, inclusive pão integral. Eu brinco muito no BNI, né? Que é o pão integral gostoso, sem gosto de sofrimento. Porque as nutricionistas já devem escutar muito isso. Tá, beleza, come pão integral. Deus me livre, pão integral, aquele pão com gosto de pó de serra, eu não consigo comer aquilo, é muito ruim. Justamente por isso, a gente se propôs a dar conta desse desafio. Fazer um pão integral, a gente tem pão 100% integral. É muita técnica para fazer aquilo de farinha, água, sal e azeite. É isso. Tem que respeitar o processo, né? Respeitar o processo e dá muito certo. Então a gente é especialista em fazer pão integral, cookie e tudo mais integral.
gostoso. Por que croissant? E você entende muito bem do croissant, que é um dos seus preferidos, né? Croissant e o brownie, eu sou suspeita a falar. Aí, ó. Croissant, eu vi aqui outras padarias parecidas com a Mater pelo mundo todo, porque minha vitrine sempre foi o mundo, não necessariamente o Brasil, faziam croissant. Tá, gente, minha croissant demora, meu Deus, milhões de anos essa massa pra ficar pronta, é muito trabalho, eu já tô me apanhando com fermento aqui. Aí um dia fui pra São Paulo pra fazer mais um curso, fui na padaria de uma amiga, a Mariana da Leveda, e ela tinha começado a fazer croissant. Eu falei, Mari, tem algum croissant aqui? Eu queria experimentar aquele com manteiga, porque eu também nunca tinha provado. Sim. Aí ela, tem um congelado aqui, eu vou pôr pra esquentar pra você comer. E era de chocolate, eu nem gosto tanto de chocolate. A hora que eu pus aquilo na boca, Rodrigo, eu escutei anjos. Foi uma coisa muito divina, assim. Eu só pensei na hora, eu preciso levar isso pra Campo Mourão. Essa técnica, as pessoas merecem experimentar isso daqui. Então, croissant é um pão que eu como todos os dias? Não é. Mas, gente, é um carinho na alma você de vez em quando comer um croissant bem feito. Uma experiência diferente. Exatamente. Eu sempre falo, hoje eu quero, né, provar, comer algo diferente. Exatamente. E o croissant vem, e o brownie junto. Ah, e o brownie, gente, o brownie. Por que o brownie da Mater é especial? Porque foi um dos primeiros produtos também. E sempre teve gente fazendo brownie na cidade. Sim. Sempre teve. Só que era um brownie muito doce, ou um brownie com muitas coberturas, muitas coisas assim. Eu falei, não, gente, eu quero um brownie simples. Sem cobertura, sem nada. Ou chocolate, uma castanha no meio, umas nozes, uma coisa simples. Mas eu quero mais cacauzudo, mas que não seja 70% cacau, porque eu não tô fazendo necessariamente dieta. Eu só quero uma coisa mais cacauzuda. E daí nasceu, com toda a técnica que a gente faz, nasceu o nosso brownie. E, modéstia à parte, ele arrasa, ele é bom mesmo. Muito bom. Fico muito feliz com ele. E o cardápio infinito, porque assim, Rodrigo, quando a gente tá no meio de uma cozinha, a gente já tem ingrediente, já tem a técnica e tem imaginação. E amor. Não tem limites. E amor, o cardápio não tem limites. Então, o importante de entender sobre o trabalho da Mater é padaria artesanal. Artesanal porque a gente faz tudo do zero. Eu uso os ingredientes para fazer pão, para fazer bolo, que são os mesmos que você usaria em casa para fazer isso. Então, é farinha, água, sal, leite, enfim. Tem muita coisa sem leite, tem muita coisa sem glúten também. Mas eu não uso nenhum aditivo, eu não uso nem corante, nem aromatizante, nem conservante, a gente não usa. A gente prefere instruir o nosso cliente para ele armazenar corretamente aquele pão, para ele consumir de um jeito, pode congelar, fatiar, como que aquece, não sei o que, a gente tem toda essa conversa com o cliente, do que mudar e transformar o pão num produto químico. A gente não quer isso, a gente quer respeitar as técnicas. Então a gente faz tudo isso de uma forma artesanal. Sim. E é a panificadora, né, da família. Falo família porque os meus filhos adoram aqueles pãozinhos de abóbora que eu sei que tem. Eu gostaria que você também, Bruna, comentasse para nós, né, principalmente para aqueles que não conhecem a Mater, que você tem uma linha, né, para criança também, até próprio para o lanchinho das crianças na escola. Gostaria que você comentasse também sobre essa linha. Como a Mater nasceu no momento que eu estava com os 2 pequenos, e as amigas que ajudaram a validar todos esses produtos também estavam com crianças pequenas. Era justamente meu grupo de Sempre as amigas juntas. Sempre estava junto. Então, o que aconteceu? Eu acabei desenvolvendo muitos produtos que pudessem dar certo para alimentação infantil também. O meu filho abençoado, Pedro, ele sempre comeu pão integral em casa. Era o pão do dia a dia, até hoje é o nosso pão do dia a dia. Aí ele foi pra escola, Rodrigo. E lá ele experimentou pão de cachorro quente, que é maciozinho, que é gostoso, né? Chegou em casa e falou, eu não quero esse pão. Eu quero o pão fofinho da escola. Pia, como assim, né? Pão fofinho. Mas pão também é fofo. Eu não entendia. Mas na cabeça dele, eu queria um pão de fora. Tá bom. Aí eu peguei aquela técnica que eu fiquei estudando de ingredientes, de receitas brasileiras, lá quando estava amamentando eles, e lembrei do pão de cará, que é um pão feito em Santos. Visualmente, ele é um pão de cachorro-quente, pão de leite. Sim. Mas eles acrescentam cará na massa. E cará tem gosto e cor de nada, né? Ele é branco. Conheço. Quando era criança. Não é? Todo mundo tem uma história dessa. Aí eu acrescentei no pão de leite, acrescentei uma porcentagem de legume, então
o cará, eu usava mesmo cará, inhame no começo, mas hoje em dia a gente faz até de beterraba. Acrescentei 20% de farinha integral. Por quê? Eu tenho a maciez do pão branco, Sim. mas eu tenho um pouco de fibras, eu tenho um legume ali também. E a gente faz questão na Mater de, segunda, quarta e sexta é de abóbora, terça-feira de batata doce, quinta-feira de beterraba e sábado é cenoura. Por quê? Tem criança que come até o pé da mesa, mas tem criança que não come nada. Então, essa criança, se gostar de bisnaguinha, tá variando a alimentação de alguma forma. Eu não tô cuidando só da alimentação dos meus filhos, tô cuidando da alimentação dos filhos dos outros também. Então, hoje a gente faz mas também faz o pãozinho pequenininho assim, integral, 60% integral. Ele é vegano, ele é sem açúcar. E deu muito certo que nutricionistas descobriram ele aqui em Campo Mourão, nutricionistas materno-infantil, e começaram a indicar para os pacientinhos. Olha, a partir dos 9 meses, vai começar a consumir pães e bolos, esse pãozinho dá certo. Mas eu não posso consumir leite. Dá certo de qualquer forma. A gente já faz esses pãezinhos sem leite nenhum para ficar mais fácil mesmo. Ovo. Ovo não vai também. Bolinho de maçã, sem trigo, leite e açúcar. A gente tem um bolinho perfeito para levar para lancheira, até para adulto, assim. Falo que ele é indicado de 9 meses a 90 anos, 99 anos. Eu fazia aquele bolinho para Elis quando ela era criança. Ela era bebezinha. Por quê? A gente adoça com uva passa e maçã. Não vai leite, porque a gente já facilita caso alguém tenha alergia. Não vai trigo, ele é feito só com aveia, então ele é um produto integral também. E então os pais contam com a gente para a alimentação dessas pessoas. A gente tem vários clientes que não são clientes, a família inteira vem começar com a gente. Não. A pessoa vem às vezes com um carro muito simples, pega só o pãozinho, pega só o bolinho. E é um prazer gigantesco atender essas pessoas. Não é só vender pão. Não é vender pão. Vender qualidade de vida. Exatamente. E eu falo para o pessoal lá atender da mesma forma essas pessoas, porque eles são tão valiosos como qualquer outro cliente pra gente. E Mater, Rodrigo, é mãe em latim, né? Eu já ia perguntar. Por que Mater? Exatamente. Por quê? Essa história toda começou com o Bruna Ribeiro Sabores Artesanais. Era o nome da empresa. Aí, em algum momento, eu percebi, poxa, eu vou querer expandir isso daqui. Eu vou querer ter uma loja. E eu não vou... visionária. A ideia é essa. Eu não vou estar atrás do balcão e fazer todos os atendimentos. Então, o meu nome tem que estar ali. Mas ele tem que estar em segundo plano. Eu preciso de um outro nome que vá caracterizar tudo isso. Contratei uma agência, excelente agência, levantaram nomes incríveis, mas eu não gostei de nenhum. Aí, uma hora eu parei assim, falei, nossa, mas fermento natural é massa madre, massa mãe, lievito madre, dependendo do idioma, né? Sempre relacionado à mãe. Eu queria madre, em espanhol, só que já tem, em Porto Alegre, em BH já tinha. Falei, quer saber? Vai pro latim, mater, coisa mais simples possível. Legal. Então, Mater é mãe, porque foi um empreendedorismo materno. A Mater nasceu no momento que eu ainda estava de olho nas crianças. Que legal. Né? E é o nosso fermento. Fermento que é massa madre e tudo mais. Perfeito. Que bacana, Bruno. E qual que é a tua principal inspiração dentro do segmento? Né? Quando você... eu quero criar um produto novo, eu quero trazer uma novidade na Mater. Da onde vem essa inspiração para criar esses produtos? Olha, é muito legal quando a gente fala de gastronomia como um todo. E eu demorei para entender isso. Eu cheguei na faculdade, o professor falava, a gente vai ensinar técnicas, a gente não vai ensinar receitas. Eu olhava para aquilo e falava, quê? Como assim? Porque você vai fazer, sei lá, arroz e feijão. Você tem a receita do arroz, você tem a receita do feijão. Para mim era uma coisa muito clara que seria a receita. Mas não. Se você aprende a técnica de cozinhar um arroz, você cozinha qualquer grão semelhante com a mesma técnica. Se você aprende a técnica de cozinhar o feijão, você cozinha qualquer coisa assim. Então eu acho que é isso o negócio, Rodrigo. É você entender as técnicas. Hoje eu não estou mais na cozinha. Tem uma equipe que faz isso. Eu estou na orientação deles ali, desenvolvimento de produtos. A gente sempre faz juntos. Mas eu já conheço as técnicas. Então, quando a gente tem um produto novo, como foi, por exemplo, lançar o cardápio de Páscoa. Perfeito. Eu já tenho croissant. E eu quero transformar isso num ovo de Páscoa. Como que vai ser?
que a gente tem de bom que vai funcionar junto aqui? Então a gente vai juntando toda a bagagem que a gente tem e transforma. Hoje em dia tem uma coisa maravilhosa, que eu não sei se você já ouviu falar, chamada Instagram. Que é incrível, gente. Pra parte de gastronomia, de culinária no geral, funciona muito bem. Então, assim, se eu quero fazer uma pesquisa de mercado, desenvolver um produto novo, eu não vou no Hoje meu tem concorrente. Tem muita ferramenta. Eu vou longe. Eu vou olhar padarias do mundo todo que estão fazendo coisas incríveis. Eu fico meu Instagram só tem comida. Fico vendo o tempo todo. A hora que aparece a oportunidade, a gente já direciona para aquele produto. Que bacana, Bruna, porque também tem as temporadas, né? Você tem a sua base, né? Porém, tem Páscoa, Dia das Mães. Daqui um pouco eu vou querer que você comenta, não do Dia das Mães, mas da caixa de presente da Mater, que é maravilhosa, né? E o que você pensa em relação a isso, né? Em relação às novidades para a Mater, porque nós temos várias épocas do ano que você sempre está colocando um produto exclusivo, com um jeitinho Mater, com a qualidade que vocês oferecem. Então, a gente investe muito na parte presenteável. Ah, mas é uma padaria, mas às vezes tem semana que eu só faço postagens de presente. Acontece. Por quê? Porque a gente mais escuta do cliente, Rodrigo. Nossa, como é bonito isso aqui. Nossa, esses produtos são muito bonitos. Nossa, esse croissant é bonito, que cheiroso. Poxa, se é bonito, por que não transformar isso aqui num presente? Perfeito. Né? E tem mais. Se você vai e você compra essa caneca numa loja, bom, ela atende a função para que ela foi criada. Mas se você recebe essa caneca de presente de uma pessoa que é especial para você, ela ganha outro significado. Você tende até a achar essa caneca melhor se você recebeu ela de presente. Sim. Então, é nisso que a gente investe. A gente investe em momentos especiais. Se a gente pode estar no café da manhã de uma pessoa que está fazendo aniversário, deixar aquele dia especial, ela vai olhar para tudo que a gente faz, às vezes vai conhecer naquele momento, né? E a percepção dela sobre os nossos produtos vai ser muito melhor. Então a gente investe, dá trabalho, dá. Se você for na Mater hoje, você vai ver uma pilha de caixa, porque a gente tá montando as caixas. Gente, e ocupa muito espaço. Tem que chegar mais cedo, porque caixa de café da manhã você tem que entregar cedo. Na campanha do Dia das Mães, pra gente, é a campanha mais intensa do ano, porque a gente faz e entrega tudo no sábado anterior. No começo bugava um pouco a cabeça das pessoas, porque, poxa, você atende o Dia das Mães, mas você não vende no domingo? Não, no domingo a gente realmente não tem expediente, mas as pessoas vão buscar ou a gente entrega no sábado e dá muito certo fazer isso. A gente cria caixas especiais para essa data. Esse ano tô com umas ideias ainda. Gente, mas assim... Olha lá, ideia, hein? E esse negócio de criar coisas especiais é muito maluca, porque assim... Páscoa, mas você espirrou, já chegou no Dia das Mães. Já tem gente pedindo cardápio. Então a gente faz uma correria aí para dar conta disso tudo. Legal. As coisas estão acontecendo muito rápido, né? Muito. Então, se a gente hoje não acompanha o mercado, as tendências, o jeito de consumir também mudou. Exato. Né? Hoje temos aí o delivery, a retirada no balcão, o consumo no local. Então, principalmente você que trabalha na área da alimentação, né, Bruna? Tem que estar antenado e não perder a qualidade do produto final que chega na casa do cliente também. Exatamente. Isso é muito importante. E aproveitando, pegando esse gancho, Bruno, eu queria falar um pouquinho contigo sobre empreendedorismo. Né? Teve que o Marcos te deu o primeiro empurrãozinho, né? Você iniciou a Mater hoje já está 9 anos lá na Roberto Brezinski, né? E é uma unidade linda, confortável, né? Hoje o que você pode contribuir, né, para as pessoas que estão iniciando, né, estão começando a empreender? Qual que é a dica, né, enquanto empresária, que você pode compartilhar conosco? Olha, Rodrigo, eu fiz muitos cursos. Eu faço ainda, assim. A gente estava comentando antes de começar aqui sobre alguns especialistas que estudam muito. E eu estudo muito. Eu estudo a panificação, eu estudo a parte técnica, mas eu estudo a gestão no total também, porque não tem como parar, né?
E eu acho que de tudo que eu vi, teve muita coisa bacana. Mas foi identificar os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Perfeito. É de um livro isso, e a gente fez uma dinâmica muito bacana no Sebrae sobre isso. Assim, os pontos fracos é fundamental você conhecer. Então, quando eu fiz o Empretec, a gente passou lá uma semana naquela loucura que deu lá, que meu ponto fraco é planejamento. Doeu bastante escutar isso, né? Porque você não recebe só essa informação, eles esfregam isso na tua cara, assim, pra aprender bem. E beleza, vamos lidar com isso. Mas se eu ficar só nisso, poxa, eu não consigo planejar, nossa, eu não sirvo pra isso, você não vai pra frente. Sim. Então, quais são os meus pontos fortes? E sempre que eu vou falar sobre a Mater hoje, eu faço questão de falar, eu sou jornalista. Eu fiz comunicação social com habilitação em jornalismo. Eu sou pós-graduada, especialista em comunicação interna. E por que isso é importante? Porque a comunicação da minha empresa sempre foi um ponto forte. Perfeito. E é um dos pilares de qualquer empresa, né? Não adianta você fazer um trabalho bacana, incrível, e você ficar quietinho no seu canto, que as pessoas têm mais dificuldade de te descobrir. Precisa chegar nas pessoas, né? Exatamente. E foi até interessante que nos outros anos eu dei uma parada com essa parte de comunicação, assim, eu me senti menos comunicadora, eu me sentia mais padeira, eu me sentia mais administradora, e do ano passado para cá, eu tenho me sentido mais comunicadora de novo. Eu voltei a estudar técnicas, porque, gente, eu fiz jornalismo numa época do Orkut, né? As coisas mudaram um pouquinho. Muda bastante. Eu aprendi a fotografar em câmera analógica, e fazer edição naqueles equipamentos muito maiores. Hoje em dia a gente faz isso no celular. Então, eu passei a usar um pouco mais os conhecimentos técnicos para minha empresa. E é muito bom, porque isso faz com que seja um diferencial da Mater. Pode vir outra empresa, outra Pater, um dia abrir aí para fazer pão de fermentação natural. Exato. Só que vai ser outra pessoa, fazendo de outra forma. Outra característica. Outra essência. E eu acho maravilhoso isso. Você poder criar uma coisa e dar sua cara pro negócio, né? Eu acho isso muito incrível. E lá em casa, todo mundo, eu e Marcos, né? Nós temos duas especialidades, dois cursos. O Marcos, ele é engenheiro agrônomo e fez análise de sistemas. Eu fiz de jornalismo e parei a faculdade de gastronomia no meio, porque daí vieram as crianças e tudo mais, não consegui terminar. Mas a gente percebe como ter todos esses conhecimentos faz com que a gente seja um profissional muito mais completo. Então é bom ter uma faculdade? Com certeza, maravilhoso. Isso. Mas é incrível você poder estudar mais, além disso, para se complementar. Então eu acho que é isso. Identificar ponto forte, ponto fraco e se joga nos pontos fortes. Legal. Porque o ponto fraco vai chegar numa hora que você não vai precisar se preocupar com isso. Você contrata alguém que dá conta do seu planejamento, se o seu planejamento não for o melhor. E daí a gente vai tocando. Que legal, Bruna. Eu queria que também você, aproveitando todo esse contexto, qual que foi a sua virada de chave? Sim, foi o ponto, né? Nossa, porque toda empresa, igual eu tenho a minha, né? Pô, olha, aqui eu acertei pra caramba, mudou a realidade do meu negócio. Você tem, assim, uma virada de chave, algo que você acertou muito. Lógico que você tem vários acertos, né? Nenhuma empresa se mantém 9 anos errando. Mas eu gostaria que você destacasse, né? Algo assim, nossa, Rodrigo, olha, para mim valeu a pena ter feito isso aqui. Virou a chave do meu negócio. Eu acho que teve muitas pequenas viradas de chave. Mas o principal, que assim, é o primeiro que veio na minha mente, a hora que você pergunta isso, foi lá atrás, quando eu estava no 2º ano de empresa, ainda trabalhando em casa, que eu brinco até hoje com a minha, na terapia, que as minhas melhores decisões, elas são tomadas após uma excelente noite de sono. Na verdade, qualquer um, né? Eu acordei numa segunda-feira, Rodrigo, e eu pensei, hoje eu vou falar sim. Hoje eu vou falar sim para todas as oportunidades que aparecerem. E foi o dia que eu fui conversar com o pessoal da organização da feira, que eu fui participar da feira. Foi o dia que eu fui conversar com o Sebrae para participar da primeira mentoria, primeiro projeto lá com eles, que até então eu achava que
Sebrae, Deus me livre, é para uma empresa muito maior, eu não vou me encaixar nisso daí. Eu sempre achei isso. Então, foi esse momento de falar, não, eu vou falar sim. E Legal. vamos ver o que vai dar. Fantástico. A mudança da mentalidade, né? E foi incrível. Eu fiquei nesse modo sim pra tudo por muito tempo, tá? Agora que eu tô passando a selecionar. Porque faz parte da maturidade do negócio. É um processo, né? Exatamente. Que legal. E antigamente eu recordo assim que os empresários, né? Hoje a gente tem muito acesso, né, a muita informação. Sim. E antigamente se buscava assim o Sebrae, né, esse pessoal para uma consultoria antes de iniciar um negócio, já para preparar a gestão, né? Hoje não, a pessoa tem um bom produto, né? Pô, vou alugar um ponto, vou colocar ali e vou vender. Exatamente. Né? A gente sabe que não é assim, né? Legal, Bruna. Que bacana conhecer um pouquinho da sua história. Falamos bastante da Mater, né? Conhecemos aí a sua trajetória enquanto empresária, a sua formação. E para a gente já indo aí para os finalmente da nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse para nós, né, uma frase, né, alguma coisa que transmitisse ao nosso público, né, que fez você chegar até aqui. Né, fala para nós aí uma frase de impacto, algo que é legal que você carrega para a tua vida. Olha, eu não sei se eu vou conseguir usar uma frase tão construída assim, mas eu deixo um valor que para mim é muito importante, que crescer junto é muito mais legal. Legal. E eu levo isso desde sempre. Então, quando a gente estava na feira, a gente fez uma revolução no Instagram da feira, a gente fazia promoções, a gente mostrava o trabalho de todo mundo. Tinha semana que eu não fazia nenhuma postagem. Era um ajudando o outro. Exatamente. Fui para a loja física, eu tenho parceiros hoje que estavam comigo na feira, naquela época ainda. No BNI, a gente se doa para a empresa do outro antes de pensar em vender para nossa empresa. Givers gain. Então é isso, Rodrigo. É isso que para mim é o mais importante. Você crescer, mas você poder crescer junto e sentir o crescimento do outro também é incrível e leva a gente para lugares maravilhosos. Que legal, manter a essência, né? Exato. Saber de onde saiu, eu acho que é muito disso, né? Lógico que tem um percurso inteiro aí, muita caminhada pela frente, mas a gente entender, né? Pô, olha, eu saí dali, sou grato por aquela oportunidade, né? E ver as pessoas também crescendo junto. Eu penso no mercado coletivo também. É tão bom ver as pessoas prosperarem, né? Eu acredito que quando uma cidade, quando há prosperidade, né, todo mundo vai bem. Isso. A população é mais feliz, tem uma distribuição melhor na renda, né, até propriamente para o comércio local. Né? Nós, enquanto empresários, né, a gente tem uma missão muito grande que é fomentar esse comércio, né, levar renda. Hoje, uma curiosidade, Bruna, quantos colaboradores você tem lá na Mater? Eu tenho 7 pessoas trabalhando na Mater. Que legal, são 7 famílias. São 7 famílias. 7 famílias, é uma responsabilidade. Meu Deus do céu. Que medo que dava no começo. Porque o que eu vejo, assim, as pessoas hoje vê o empresário igual uma empresa de sucesso, né, que é a Mater, né, nossa, olha como vai bem, mas não sabe esse percurso, essa responsabilidade, até esse é um dos motivos desse podcast também, né, as pessoas terem consciência, né, que num percurso tem os altos e baixos, né, hoje a vida do empresário é o medo ao lado da coragem. O tempo todo. Todos e nós os dias. temos que se reinventar, se atualizar e sempre seguir em frente. É isso aí. Então é isso, Bruna. Acho que paramos por aqui, completamos a nossa entrevista. Foi muito bom tê-la aqui conosco mais uma vez. Né? Muito obrigado aí pela oportunidade, né? Pela sua presença aqui no podcast. E eu espero que você tenha gostado. Estamos pegando o jeito. Mas você tá tirando de letra. Já tivemos. A Bruna, para quem não conhece, pessoal, a gente já trabalhou junto, né, Bruna, no BNI. Né, ela foi a minha presidente, me deu a oportunidade, né, na qual sou muito grato, me abriu assim, a minha visão e despertou em mim também, assim, poxa, eu tenho potencial de alavancar coisas novas. Foi dali que eu comecei a lidar com o microfone,
que eu falei, olha, eu tenho potencial para... Mas sério que você não seguir. tinha essa experiência mais Nunca próxima da tive. comunicação? Ai, meu Deus. Tava tudo isso escondido, então? Quando você me convidou, eu lembro até hoje, ó, tem esse cargo aqui para você, eu confio em você que você vai tirar de letra. Eu falei, nossa senhora, ela confia mais em mim do que eu mesmo. Eu falei, meu Deus, e foi a partir daí que a gente pegou... Eu fui o secretário, depois fui o presidente. O BNI para mim é uma escola, lidar com empresários, né? Ver a vivência, muitas empresas prosperando, e ali a gente tem vários parceiros, né? É bom, né? Que legal, Bruna, obrigado, né? Uma ótima semana para você. Para todos nós. Então nós encerramos aqui, pessoal, mais um episódio do O Especialista Podcast, a sua especialidade em destaque. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.